Olá, pessoal! Vamos aqui seguindo com mais um episódio da série As 7 Leis Herméticas, que são as 7 leis que regem todo o universo manifestado. E nós já estamos no 10º episódio. E essa série, gente, é baseada nesse livro, O Kybalion, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Então é um conhecimento muito precioso que veio lá da antiguidade e conseguiu chegar intacto até nós nos dias de hoje. Então é um assunto extremamente importante, as 7 leis herméticas, que nós entendamos essas leis para que a gente possa fluir com o universo, ter uma vida com mais leveza, mais abundância, entender todas essas questões que nos cercam, entender o nosso papel, a finalidade de estarmos hoje aqui e agora. Esses estudos que nos ajudam a expandir a nossa consciência são de extrema importância para a nossa evolução. E hoje chegamos ao 10º capítulo e nós vamos falar do 4º princípio, o 4º grande princípio hermético, que é o princípio da polaridade. E o axioma desse princípio, dessa lei da polaridade, lá na página 85 do livro, diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então é esse o axioma dessa grande 4ª lei, que é a lei da polaridade. E nós vimos, em capítulos anteriores, que o mundo manifestado, ele se dá pela dualidade. Então, tudo vai ter o seu oposto. E o contraste, ele é extremamente importante para que a gente entenda, a gente tome consciência das coisas. Por exemplo, essa caneta aqui. Eu só sei que aqui acaba o branco e aqui começa o preto, porque eu conheço o contraste. Então esse é o grande objetivo da polaridade, dos 2 polos, para que a gente tenha esse contraste e para que a gente saiba a diferença sobre as coisas. Essa lei, ela nos mostra que tudo é um contínuo e que tudo tem o seu oposto. Então nós já sabemos que nós vivemos aqui no mundo de dualidade. Porque quando o todo, que é o uno, que é uma coisa só, quando ele se manifesta, no plano mental, que ele cria esse mundo manifestado, a partir dali ele cria a dualidade. Nós podemos pegar um exemplo de um triângulo, como se a ponta do triângulo fosse o todo. E à medida que ele vai descendo e vai desenrolando, na sua mente um mundo manifestado, ele acaba criando os 2 polos, que seriam essas outras 2 extremidades do triângulo. Então essa é uma maneira assim didática da gente compreender um pouco como é que se dá essa questão da polaridade. E o axioma, ele nos fala que os opostos, eles são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. E aqui nós podemos tomar como exemplo a temperatura. O quente e o frio, eles têm a mesma natureza, Se nós pegarmos um termômetro, a temperatura mais alta vai ser o polo mais quente, Vai ser o polo mais elevado. E a temperatura mais baixa desse termômetro vai ser o polo mais baixo, digamos assim. E entre um e o outro tem várias escalas em graus distintos de temperatura. Porém, eles são uma coisa só.
Agora vamos analisar com um pouco mais de detalhe o que esse axioma quer nos dizer com a seguinte parte. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso também é para dar um nó na cabeça, né? Nossa, mas o que quer dizer isso, né? Para que a gente entenda muito bem o que é esse axioma da lei da polaridade quer nos informar, é preciso que a gente entenda muito bem o paradoxo divino. Aqui no canal eu já fiz, né, um estudo do paradoxo divino em um dos episódios anteriores, que vai falar exatamente que existem dois polos da realidade, a verdade absoluta e a verdade relativa. Mas o que isso quer dizer? Olha, gente, é muito importante para quem não assistiu esse episódio, eu vou deixar aqui em cima o vídeo, que vocês assistam, tá? Para que vocês entendam, porque é um capítulo muito importante do livro para nossa compreensão da lei hermética. E é bem importante, então, que você assista esse vídeo na íntegra. Mas eu aqui vou falar rapidamente, porque essa parte tem tudo a ver com o paradoxo divino. O todo, nós já vimos que ele é infinito, absoluto, eterno e imutável. Então, tudo que é o contrário disso, tudo que é finito, mutável, passageiro e condicional, não é o todo. Então, nós aqui, nessa nossa realidade manifestada, nós somos isso. Nós somos mutáveis, porque tudo muda o tempo todo, nós vivemos em verdadeiros ciclos, nós somos finitos, nada vai durar para sempre. Todos nós somos passageiros, tudo aqui está de passagem e condicionais também. Então, o que isso quer dizer? Que nós, então, somos irreais, já que o todo e tudo que está dentro dele é o que é verdadeiro, o que é real? E o livro nos explica muito bem isso naquele capítulo, né, que eu mencionei do paradoxo divino, que como a primeira lei nos explica que tudo é mental, tudo vem da mente infinita do todo, então nós estamos dentro dessa mente infinita do todo, que não é ele, é a sua parte mental. Então nosso universo faz parte de uma realidade que ela não é absoluta, porque ela não é o todo, ela é relativa. E mesmo que ela seja relativa para o todo, para nós ela é extremamente real e absoluta. E no livro até fala que nós não estamos aqui para negar a existência ou não, se isso aqui é uma realidade ou não. Nós estamos aqui para seguir as leis. E tudo que se está no mundo manifestado, todos os graus, todos os planos que aqui existem, eles se submetem a essas 7 leis herméticas. Então, o que nós devemos fazer é conhecê-las e fluir com as leis, entendê-las e obedecê-las. Por isso, gente, entender esse capítulo é fundamental. Agora, voltando aqui para a lei da polaridade, o Kybalion nos explica que essas coisas que têm uma aparência de que são completamente opostas, na verdade, né, elas são uma mesma coisa, só que em graus diferentes. O bom exemplo disso, que nós até vimos no capítulo anterior, que foi a lei da vibração, é a diferença entre matéria e espírito. A matéria e o espírito, elas estão em polos opostos, né? Sendo que a matéria ela tem uma vibração mais densa e o espírito tem uma vibração muito rápida. Eles têm a mesma natureza, porém eles estão em grau de vibração totalmente diferentes. Então o que difere a matéria do espírito é o grau de vibração. Vocês lembram disso? Em todos os planos, gente, essas leis elas são aplicadas. E a lei da polaridade ela está muito intimamente ligada à lei da vibração. No plano físico, eu já dei um exemplo aqui, que é o exemplo do termômetro, o exemplo da temperatura, mas isso tudo ocorre no plano também emocional e mental. Amor e ódio, por exemplo, eles têm a mesma natureza, tá? Só que eles estão em polos distintos.
E nós já aprendemos também, em um dos capítulos anteriores, sobre a transmutação mental. Então, tudo que tem uma mesma natureza, nós temos o poder de transmutar para o polo oposto. Nós podemos fazer isso. Por exemplo, se nós sentimos muito medo de determinada coisa, nós podemos nos treinar e começar a incentivar, ter coragem sobre aquilo ali. Nós podemos transmutar, passar de um polo negativo para outro polo mais positivo. E nós vamos ver isso em diversas coisas aqui na nossa vida manifestada. O bem e o mal, a luz e a escuridão, tudo são opostos de uma mesma coisa. Então, gente, podemos sempre usar da transmutação mental para caminhar de um polo a outro. Isso é totalmente possível. E aprendendo sobre essa lei, né, tendo entendimento sobre ela, nós podemos mudar os nossos padrões mentais. Então, se nós temos padrões muito negativos em alguns aspectos, nós podemos começar a observar isso e transmutar e mudar isso para o polo oposto, tornando as coisas mais positivas. Isso vai nos fazer entrar no fluxo do Dharma e teremos com certeza uma vida com mais fluidez. E o Kaivalyo vem aqui com esse princípio nos ensinar sobre isso e nos afirmar que isso é totalmente possível para nós. Então, gente, o livro lhe deixa uma excelente dica lá na página 90. E eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. O conhecimento da existência deste grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor os seus próprios estados mentais e os das pessoas. Ele verá que esses estados são todos questões de graus. E vendo assim, ele poderá elevar ou abaixar a vibração à vontade, mudar os seus polos mentais, em vez de ser o servo e o escravo. E por este conhecimento poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes e, pelo método apropriado, mudar a polaridade quando desejar. Aconselhamos todos os estudantes a se familiarizarem com este princípio da polaridade, porque uma exata compreensão do mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis. Então, gente, e veja o quanto essa lei também ela é super importante. Na verdade, todas são, né? São as 7 principais. E a compreensão dela pode nos ajudar em muitos aspectos na nossa vida. Assim como a lei da vibração, a lei da polaridade também ela está muito ligada à famosa lei da atração, né, que todos nós conhecemos. Porque realmente é uma questão de frequência, né? E a gente saber em que polo estamos nos fixando, nós podemos, né, traçar métodos para que a gente mude, né, de plano e consequentemente estaremos mudando de vibração e de frequência. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, a lei da polaridade. Uma lei super importante, uma lei que podemos aplicar diariamente na nossa vida, bem importante compreendê-la, como já sugere o Kaivalyo, né? Que nós estudantes nos debruçamos e sempre que pudermos recorrer a essa lei, que essa lei vai nos ajudar bastante. Então, gente, eu fico por aqui. Até a próxima semana com a continuação do estudo. Nós já vamos para o 11º episódio e o próximo será a lei do ritmo. Então, aguardo vocês. Muita paz e muita luz e até a próxima. Namastê.